Salve meus nerds, tudo bem com vocês? Vídeo em sequência do Saga Review Fullmetal Volume 2, tá? Esse vídeo, ele pode ter 2 minutos, pode ter 10, pode ter 1 hora, não sei. Ele não tem pauta, é só pra gente bater um papo sobre cinema, tá? A gente pode começar falando do DCU, que já é o tema principal, vamos dizer assim, pilar, e pode terminar lá no filme de terror, que eu gosto pra caralho. Pode terminar de novo falando de Tex. Pode terminar de novo falando de Fullmetal. Não sei. É um vídeo sem pauta, sem roteiro, nada. Só pra gente trocar uma ideia um pouquinho, pra gente poder interagir. Ontem, principalmente no X, saiu a notícia de que a Paramount tá avançando muito para comprar o Warner, tá? Que o David Ellison, junto com o fundo árabe, eles vão ofertar 71 bilhões para comprar toda a Warner. Assim, não me interessa se é verdade, se é falso, não me interessa. O X da questão não é esse. Eu acredito que a Paramount vai acabar comprando a Warner, tá? Eu particularmente gosto da ideia, porque eu curto muito a visão do David Ellison, sabe? Ele é um cara que tem propriedades como Star Trek em sua mão. Agora fica a pergunta. E essa pergunta causou um certo alvoroço na internet. Seria o fim do DCU? Eu acho a galera muito precipitada. E geralmente quem fica com essas guerrinhas são pessoas que sinceramente não estão nem aí pro universo, velho. A verdade é essa, tá? Ah, eu gosto do DCU do Zack Snyder. Ah, eu gosto do seu James Gunn. E o que importa é que são os filmes, a galera deixa de mão, tá? Então, assim, eu já falei que eu não sou muito fã da visão do James Gunn pro mundo. Mas que eu acho ele um cineasta competente, tá? Eu acho muito difícil, vamos supor que essa aquisição aconteça, tá? E eu acredito que vá. Mas vamos supor que aconteça. Eu duvido muito o que James Gunn produziu até o momento ser abortado. Porque o David Ellison, ele não é burro, tá? Recentemente rolou uma possível assinatura do Corey Sweat pró-Palestina, aí depois foi desmentido. Eu, inclusive, comentei aqui no canal sobre. Depois foi desmentido, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto o David Ellison atura ou não esse tipo de coisa. Às vezes ele sabe que o pensamento do cara pode até ser pró-Palestina, mas se o cara simplesmente fazer o seu, visando o seu, sem ficar botando politicagem, ele deixa. Então, assim, a galera fica chorando de antivéspera, tá? Só que surgiu também a possibilidade, quando eu digo surgiu, é a galera na internet, tá? A possibilidade do retorno do DCEU. Aí sim, pra mim, seria um tiro no pé total. Seria um retrocesso total. Você pode até não gostar do filme do Superman, do James Gunn, enquanto filme. Mas é inegável que você precisa reconhecer que ali a gente tem um Superman. Você pode achar ele bobinho, não interessa. Você pode ter a crítica que você quiser. Mas ali a gente tem um Superman. No DCEU, a gente não tinha o Superman. No Homem de Aço, eu até via resquícios e espaço para a gente ter o Superman de verdade, sabe? Só que o próprio Zack Snyder já falou que a adaptação dele era o Injustice. Aí eu fico me perguntando, cara, você nem sequer estabeleceu o verdadeiro Superman e você quer fazer a merda de um Injustice? Sabe, eu tô cansado de personagens assim. Se eu quisesse ver algo nesse tipo, eu ficava assistindo The Boys com Homelander. Porra, pra você criar uma coisa alternativa, primeiro você tem que criar uma coisa padrão, o tradicional. Uma coisa é você pegar o Batman e fazer uma coisa alternativa, porque a gente já tem Batmans consolidados. Todo mundo já sabe quem é o Batman, tá? Mas o Superman, por mais que todo mundo saiba, a gente só teve fiel mesmo o Superman 1 e 2 lá do Christopher Reeve. Depois do Superman ele não foi muito bem tratado. Então você precisa recomeçar, reapresentar o verdadeiro Superman para um novo público e depois você fazer isso. Então vamos supor que você traz de volta o DCEU. Eu
abandono, não acompanho mais. Por mais que eu ache o Homem de Aço um filme de ação e de super-herói muito bom, mas eu não acho um filme do Superman muito bom. Se a gente botar na balança ali que é um filme do Superman, aí é no máximo 2 estrelas por conta da ação. E eu já falei algumas vezes que as cenas de ação de Homem de Aço são espetaculares. Essa talvez tenha sido a minha decepção em Batman vs Superman, porque eu esperava cenas de ação ainda melhores. Por exemplo, a galera fala o negócio da Marta e tal. Porra, eu acho brega, acho. Sabe? Eu acho que o filme ele tem muita coisa desnecessária, como o Lex Luthor apresentando os personagens da Liga da Justiça, como se ele tivesse formado. Mas assim, se o filme tivesse focado no básico, por exemplo, o Batman e Superman brigando, e aí chega a Mulher Maravilha apenas para interferir nisso aí, por exemplo, aí já sou eu delirando aqui, já sou eu viajando, mas por exemplo, o Batman, em função do Superman lá em Homem de Aço, sai da aposentadoria, como é no Cavaleiro das Trevas, basicamente. Só que o Cavaleiro das Trevas, quadrinho, tá? Ele sai por conta da gangue mutante e tal. Aí, por conta do Superman, o Batman sai da aposentadoria, começa a combater o crime em Gotham, para ficar em forma e tal. E aí, nesse trecho que ele combate o crime, se ele tivesse enfrentado o mutante, como é nos quadrinhos, isso aí para mim seria espetacular. Aí o governo, ainda desconfiado do Superman, chega para ele e fala: já que você quer ajudar a gente, vai ver o que está acontecendo em Gotham. Não sei se você já pesquisou sobre, se já leu notícias do que acontece em Gotham, vá lá intervir naquilo. E aí os dois começam a tretar, a gente tem aquelas adaptações que tem nos quadrinhos, que é muito foda. A animação de Cavaleiro das Trevas Ressurge é espetacular, ela adapta perfeitamente o que é o quadrinho. Tá? E aí, nessa treta, a Diana, não sei se ela tá na casa dela, se ela tá em Temícera, não sei, eu não sou roteirista, mas ela faz uma visita ao oráculo e o oráculo chega para ela e fala: olha, você precisa se meter no meio daqueles dois ali, tá? Porque senão vai dar merda. E aí ela tem uma visão do apocalipse. Os dois tretando. Quando ela chega lá, tentando dialogar com os dois, em vez dela chegar toda querendo ser posuda e tal, não ia ter nada disso da Marta. Ela ia chegar no meio da porrada mesmo dos dois, entrar, botar cada um no seu cada qual. Isso mostraria como ela é imponente, como ela é forte. Ela não abaixaria a cabeça pro Superman, sabe? Ela olharia de igual para igual. E falaria: cara, vocês precisam parar com esta merda aqui, porque senão vai dar ruim. Só que quando ela começa a falar com eles, aí já é tarde, porque o Lex Luthor, que ali era um coringa, lembra aquele Lex Luthor? É irritante. E ainda tem gente que pede a volta do DCU, pelo amor de Deus. Aí ela chega, só que chega tarde demais, o Doomsday já tá feito e acabou. Não precisava muito mais disso, não. Não tinha necessidade de você ficar apresentando Flash, Aquaman. Não, se você quer isso, você faz no pós-crédito. Mesmo que seja na Corporação Luthor, que pra mim é uma burrice, mas apresenta só no pós-crédito, assim, sabe? Não precisa você botar o Bruce Wayne para visitar o Aquaman. Não precisa dessas coisas, não de cara, sabe? Faz o simples, que dá certo. Mas, enfim. Falei demais sobre o BVS, né? Porque foi um filme que eu esperei muito. Eu esperava que fosse o Senhor dos Anéis do filme de super-herói, de verdade. Mas enfim, vamos retomar. Trazer o DCU, eu acho uma burrice sem tamanho, sabe? Porque eu acho muito difícil você trazer um público novo pro DCU. Você vai trazer aqueles fãs do DCU que não são fãs do DCU. É só isso. Eu, particularmente. Quando o DCU começou a ser feito, eu fiquei empolgado e tal, mas com o passar do tempo eu fui deixando de mão. Hoje, dificilmente eu voltaria. Vamos supor que David Ellison tira tudo do James Gunn, faz um novo Flashpoint, volta e aí dá continuidade com o que prestou do DCU. Dificilmente eu voltaria a acompanhar. Dificilmente. Ainda mais se fosse com os atores anteriores. Uma coisa você não pode negar, que os atores atuais são muito melhores do que os anteriores.
O James Gunn entende muito mais de quadrinho do que o Zack Snyder. Você pode não gostar da visão de James Gunn, você pode achar que ele faz tudo muito parecido. Beleza, porque é Esquadrão Suicida, Pacificador, Comando das Criaturas, e aí você tem Superman, Guardiões da Galáxia, tudo muito ali na mesma estrutura. Beleza. Mas uma promessa do James Gunn é que cada produção vai ter o seu tom. Tanto que ele não tá. Ele tem a base estrutural ali, mas cada roteirista, cada produtor, cada diretor está livre para fazer a sua maneira. Então a gente vai ter um Superman 2, que é o Homem do Amanhã, né? A gente vai ter... Eu não sei se Supergirl também está sobre a tutela do James Gunn. Eu acho que... Não sei se é ele que vai ser o roteirista, porque eu confesso que eu acompanho muito pouco, assim. Geralmente, quando eu começo a pesquisar mais a fundo essas coisas, já tem trailer, já tem coisas assim, aí eu começo a dar uma pesquisada. Mas de cara, assim, eu não sei. Mas, por exemplo, a série do Lanterna. Eu sei que não é ele, que é o diretor, né? É produzido pela HBO. Me dá um certo receio, não vou negar, porque a HBO fez o que fez com Game of Thrones, lixo completo. Eu particularmente acho a primeira, a segunda, a sétima e a oitava lixo completo. A Casa do Dragão, ela conseguiu ter uma primeira temporada foda, tanto que eu lembro que na época eu comentei assim, a primeira temporada de A Casa do Dragão é melhor do que a primeira temporada de Game of Thrones. Isso aqui é promissor. Aí vem a segunda temporada, um lixo completo. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, não. Aí vem The Last of Us. Porra, puta que pariu, velho. Aí agora vem Lanterna. Esse talvez seja o meu último voto de confiança pra HBO. Porque, querendo ou não, você existe um produtor por trás. Tá? Mal comparando, vou fazer uma comparação grotesca aqui. A Amazon, né? Com o Prime Video. Eu tinha todos os motivos do mundo pra não gostar. Pô, o que eles fizeram com o Anéis do Poder é vergonhoso. Vergonhoso. A Roda do Tempo é muito ruim. Mas ela consegue te entregar Reacher. Ela consegue te entregar a lista terminal. Então, assim, vai do produtor. A Amazon, ela ainda tem minha confiança, sabe? É que nem a Paramount Plus. Ela tem minha confiança. Ela consegue me entregar Star Trek Strange New World. Tudo bem que eu não assisti a terceira temporada e a quarta ainda. Eu acho que a quarta é a última, né? Não sei. Eu assisti a primeira e a segunda, mas eu gostei pra cacete. Então, assim, são empresas que você consegue confiar porque ela vai dar liberdade ao produtor. Cabe o produtor fazer coisa boa ou não. A Paramount talvez seja o melhor serviço de streaming da atualidade, assim, em obras originais. Porque você tem Star Trek, Strange New Worlds, você tem Tulsa King, O Dono de Kingston, Yellowstone, 1883, 1923, tem agora Landman, tem a Operação Lioness. Você pode gostar mais de uma do que de outra, normal. Uma que eu dou 10, você pode dar um 7 e vice-versa. Mas uma coisa que é comum, todo mundo está gostando dessas produções. Tá? Por exemplo, eu detesto Netflix. Dificilmente eu vou assistir alguma coisa da Netflix. Eu acho uma porcaria. A única coisa que geralmente eu assisto é Cobra Kai, né? Stranger Things, mais produções originais de adaptação. Porra, que mosca chata. Certas produções da Netflix, porra, o que ela faz é vergonhoso. O Devil May Cry, não foi? O anime recente. Puta que pariu. Eu não consegui terminar o primeiro episódio, velho. Castlevania eu acho muito ruim. E falar o que é Death Note. Né? Então, a Netflix pra mim é um lixo completo. Tá? Eu só assisto coisa lá se não tiver jeito. Exemplo, Batman série animada. Não tem jeito, né? Aí eu vou lá e assisto. Supernatural. É uma das minhas séries favoritas. Então, assim, se tiver lá, se tiver no Prime Video e tal, aí eu acabo assistindo na Netflix, por mais que eu goste da Prime, porque querendo ou não, o layout da Netflix ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, então você acaba assistindo, né? Mas, de uma forma geral, eu não gosto. Vocês já viram que eu já estou falando da Netflix, né? Mas, enfim. Vamos voltar pro DCU. Né, assim, vocês acham que existe a possibilidade do DCU acabar? Eu não sei, eu acho que acabar, não. Porque, querendo ou não, o David Ellison, ele ainda é cara dos negócios. Mas, assim, eu acho que pode haver uma reformulação em certas coisas.
Quando Stan Lee era vivo, o MCU seguia um padrão bonitinho, sabe? A gente não via essas lacradas insuportáveis. Eu duvido muito se o Stan Lee fosse vivo. Estou falando aqui sem base em datas, tá? Mas assim, eu duvido muito que se o Stan Lee fosse vivo, a gente teria séries como She-Hulk, por exemplo. Não série da She-Hulk, mas a série como ela foi. Depois que ele faleceu, aí o Kevin Feige começou a fazer merda, sabe? Então eu acho que pode ir algo por esse caminho. Eu acho que o James Gunn ele tem um plano, tá? Eu acho que dificilmente o David Ellison chutaria esse plano para fora, mas ele poderia chutar o James Gunn e colocar alguém da sua confiança para se transformar no produtor do DCU. Esse é o grande ponto, tá? Mas assim, eu ainda escolho dar um voto de confiança pro DCU. Seja com o James Gunn, seja com o novo produtor, eu escolho dar um voto de confiança. Porque eu acho que o James Gunn ele sabe o que está fazendo, tá? Aquela cena no deserto mesmo com Terrific, porra, aquilo é maravilhoso. Aquilo ali é puro suco da nerdice. Uma coisa que o James Gunn é nerd, sabe? Você só pode discordar da visão política dele, visão de mundo, essas coisas. Mas que ele é nerd, ele é. Isso você não pode falar, tá? Por exemplo, eu me preocupo muito que a DC vire o que o MCU virou, por exemplo. Até Ultimato, a gente tem filmes muito bons. Tem filmes muito ruins, mas tem filmes muito bons, tá? Só que a Marvel, ela se atrapalhou, se embolou totalmente. Como é que você quer apresentar um universo alternativo, como é o caso do Quarteto Fantástico, onde o Tony Stark é o Victor Von Doom? Só para deixar claro, eu não sou contra a ideia, tá? Eu acho, na verdade, muito foda a ideia do Robert Downey Jr., ou melhor, do Tony Stark, ser o Victor Von Doom. Eu curto muito essa ideia. Só que ela é mal feita. Para você ter um impacto necessário, você já teria que ter apresentado o quarteto. O verdadeiro Victor Von Doom, o verdadeiro Dr. Destino, tá? Eu acho que isso sim teria um impacto muito grande. Se você apresentasse, você chega lá, apresentou o quarteto certinho, bonitinho, e aí vamos supor que começa as incursões. Não sei se você já leu os quadrinhos, essa saga Guerra Secreta, né? Dos quadrinhos que tem as incursões, onde uma terra vai chocar com a outra. Então, para as duas terras não explodirem, uma das terras precisa destruir a outra para uma ficar existindo. Então, se você tivesse apresentado o verdadeiro Dr. Destino, que é o Victor Von Doom, e posteriormente você apresenta um novo Dr. Destino, como o Tony Stark, e ele por trás das incursões, não interessa. Aí já é papel do roteirista apresentar algo plausível. Eu acho que ficaria decente, ficaria bacana. Mas não. A Marvel ela quer fazer tudo às coxas, tudo de qualquer jeito. Ela bota Pedro Pascal com o Reed Richards, isso é ridículo. Ela está destruindo personagens masculinos e, querendo ou não, ela está afastando muito o público feminino masculino dos seus filmes. Eu acho que esse público masculino ele vai pro DCU, tá? Lógico, se continuar tudo certinho. Mas assim, eu honestamente acredito, voltando só para finalizar, eu acredito que a aquisição vai acontecer, tá? Eu gosto da ideia. Só o fato de você não ter uma empresa woke tomando conta de propriedades como DC, da Warner, a gente vai ter muita coisa boa que pode sair daí, tá? Existe cada crossover foda que pode sair daí, tá? Lanterna Verde com Star Trek, porra, pode ter um crossover muito foda, velho, muito foda mesmo. Eu fico empolgado assim, sabe? A gente pode ter uma DC no futuro escrevendo quadrinhos de personagens da Skydance, porra, quem não quer? É o puro suco da nerdice. Mas assim, eu já falei isso outras vezes, eu escolho dar um voto de confiança ao James Gunn. Eu acho que essa aquisição vai sair. A única coisa que eu realmente espero é que se for ter uma nova mudança, pra mim também não tem problema, tá? Mas se for ter uma nova mudança, que não seja o retorno do DCEU.
porque aí ninguém merece, velho. Enquanto isso, eu vou acompanhando, nada muito a fundo. Quando tiver alguma coisa interessante, eu gravo um vídeo como eu estou gravando aqui para vocês. Mas assim, enquanto isso, a gente vai conversando sobre Fullmetal, sobre Blade, a Lâmina do Imortal que eu comecei a ler, sobre Conan, sobre Tex, sobre Hellboy, sobre quadrinhos alternativos, que tem muita coisa pra gente conversar. E aí a gente vai conversando sobre o que gosta e dando uma espiada nos universos paralelos. Um universo, por exemplo, que eu queria muito que não acabasse, porque eu gosto muito, é o do Invocaverso. Eu sei que tem filmes muito ruins, A Freira é ruim, A Freira 1 e 2 é ruim, A Maldição da Chorona, Invocação do Mal 3, Invocação do Mal 4 eu não assisti ainda, mas, porra, por ser Michael Chaves, pra mim vai ser um lixo completo. Bom mesmo, só tem 3 filmes, ao meu ver. Tem Invocação do Mal 1, que é Masterpiece, Invocação do Mal 2, que é quase tão bom quanto, e Annabelle 2, que eu acho muito bom. Mas os outros dois, Annabelle, enfim. Mas de qualquer forma, eu me divirto, tá? Tem muita coisa pra gente conversar. O universo do John Wick, eu sou extremamente fã. Eu gostei pra caralho de Bailarina. Se você nunca assistiu, assista. Eu vou até reassistir qualquer dia. Saiu recentemente Anônimo 2. Eu pretendo assistir. Espero que se torne uma saga de filmes, porque o 1 é espetacular. E é isso, galera. A gente vai conversando sobre. Quando do nada, assim, vir alguma ideia na cabeça, eu solto um vídeo como esse. Eu não tenho roteiro, não tenho nada. Só vou falando pra gente trocar uma ideia. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Vocês são a favor da Paramount Skydance comprando a Warner? O que vocês pensam disso? Você prefere que o James Gunn continue, como é o meu caso? Só para deixar claro, não é porque eu prefiro que ele continue que a gente vai passar a mão na cabeça, tá? Se ele fizer merda, a gente dá porrada também. Eu não assisti a segunda temporada do Pacificador ainda. Aí tem gente que fala que tem referência ao Nazi, essas coisas assim, não assisti, então não vou comentar sobre, mas se eu assistir, eu ver que tem, que é insultante, a gente desce a porrada nele também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só quero que os personagens que a gente gosta sejam respeitados como eles merecem, sabe? Por exemplo, só falando isso aqui, eu já lembrei do que a Marvel faz com o Hulk, que faz com o Thor. Então, assim, se vocês lerem quadrinhos do Hulk e do Thor, vocês vão odiar o que o CM fez com eles, tá? Eu não vou dizer que desde o início, porque o Hulk ele já foi muito bom, mas o caminho que o Hulk tem tomado é uma porcaria, tá? Experimentem ler Thor Vikings, Thor, o Carniceiro dos Deuses, a Bomba Divina, que é uma sequência. Experimentem ler os ônibus do Thor. Experimentem ler Hulk contra o Mundo, Planeta Hulk, que vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas é isso, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários essas coisas. Vamos trocar uma ideia sobre. Espero que o James Gunn não faça besteira. Eu ainda confio, tá? Espero que o David Ellison consiga a aquisição da Warner, que não traga a merda do DCU de volta. Acho o Gal Gadot muito simpática, mas é uma atriz péssima. Jason Momoa a mesma coisa, Henry Cavill a mesma coisa. Deve ser massa você sentar e tomar um chopp com esses caras, mas enquanto atuação eles são muito ruins. Os atuais nem se comparam, tá? E olha que eu acho o David Corenswet fisicamente muito mais Superman do que o Henry Cavill, tá? Mas enfim. Porra, eu falando do Henry Cavill que eu lembrei do James Bond 007, que a gente precisa de um novo James Bond, sabe? Eu sou muito fã da franquia. Eu cresci nos anos 90 assistindo os filmes do Pierce Brosnan e assim, eu fico até imaginando em reassistir, tá? Porque pode ser que eu ache uma porcaria. Ainda acho o Sean Connery, o James Bond definitivo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Pierce Brosnan. Mas é isso, galera. Um abraço. Valeu!